Boa tarde. Hoje é 7 de outubro de 2015, uma quarta-feira, e hoje sem a presença do colega Zélio Prado, que está fazendo alguns procedimentos aí, cuidando da sua saúde, mas com certeza o Zélio já estará conosco no domingo. Ele tem uma folguinha, recebeu uma folga generosa e já no domingo o Zélio já deverá estar reintegrado à nossa equipe novamente. E tivemos também uma rodada da Série B e hoje esse programa ficou especialmente reservado para falarmos sobre o Conselho Deliberativo do Clube Náutico Marcílio Dias, que teve uma reunião, segundo informações, muito proveitosa, coordenada e comandada pelo Gilmar Egídio. Depois de um abandono total durante todos esses 2 anos, o Gilmar cometeu vários erros, mas teve um acerto, que foi conseguir dar harmonia no grupo de conselheiros para essa reunião, mas tudo isso o Jânio Flávio de Oliveira, que é conselheiro do Marcílio Dias, é comentarista da Rádio Univale, vai participar e vai nos contar tudo o que aconteceu nessa reunião e o que vai acontecer até o dia 17, que é o dia da eleição. Nós tivemos a rodada ontem da Série B, tivemos a derrota do Criciúma e o Criciúma tem uma gordurazinha para queimar. Mas vamos aos resultados e depois vamos fazer uma análise rápida em cima da Série B e logo em seguida já entramos no papo para sabermos da história e da vida do Marcílio Dias. Nós tivemos então a rodada de terça-feira ontem, Bragantino 2, Criciúma 0. O Criciúma tomou o gol 2-0, fácil, e aí está em um clima tremendo ainda para resolver a sua situação. Menos mal porque tem uma gordurinha ainda para queimar. O América Mineiro venceu a equipe Macaé por 1-0, o Paraná 1, Oeste 1, Náutico 1, Mojimirim 0, o ABC 1, Atlético Goianiense 1, CRB 3, Santa Cruz 2. E Paysandu 0, Bahia 0, Luverdense 2, Sampaio Correia 1 e hoje teremos o complemento com a rodada jogando o Oeste e Náutico e também o Botafogo. O Botafogo vai enfrentar a equipe do Ceará. Então, provavelmente o Ceará deve vencer, o Vitória que vai jogar contra o Bragantino, o Boa, são os dois times de baixo e os dois podem chegar aí e brigar lá na ponta ainda, o Vitória e Botafogo. Próximo compromisso do Criciúma, o próprio Ceará, que está com 26 pontos, Criciúma 36, aí pode sacramentar. O jogo é em Criciúma e se o Criciúma ganhar o Ceará, dificilmente ele correrá risco de rebaixamento. Este primeiro bloco tem o apoio de Raio Roda Ciclopeças, a Casa da Sua Bicicleta, na Stefano Zevanoli, no bairro São Vicente. Então, vamos de imediato ao papo com o Jânio Flávio de Oliveira. Jânio, foi verdade uma reunião proveitosa, comandada pelo presidente Gilmar Egídio? Boa tarde. Boa tarde, Eladio. Boa tarde, telespectador. Realmente foi uma reunião muito boa mesmo, né? Aliás, o Gilmar Egídio, apesar de cometer muitos erros e fazer poucas reuniões, não tomar certas atitudes que todos nós conselheiros cobramos, uma coisa ele fez de bom para o conselho, tá? Ele criou um regimento interno para as reuniões, né? De disciplina. Isso foi extremamente importante. Lá cada um tem vez e voz e não pode ser interrompido. Se ele achar que a pessoa está direcionando uma crítica à pessoa ou está exagerando, ele afasta a pessoa da reunião. Mas ele demorou para tomar essa decisão, porque nas outras reuniões era uma agressão quase que física. Exato. Uma agressão moral em cima de todo. Você levantava uma tese, todo mundo vinha cuspindo marimbondo. Então, realmente melhorou bastante, Eladio, e hoje há uma tranquilidade. É claro que existia uma briga política muito grande dentro do Conselho Deliberativo.
E eu, como conselheiro há muitos anos e faço parte do Marcílio Dias, trabalhei lá dentro com várias diretorias, eu fico muito contente hoje com o rumo que está tomando o Conselho Deliberativo do Marcílio Dias. Até porque o Conselho do Marcílio Dias nunca foi atuante, extremamente atuante. Nunca foi um conselho fiscalizador que tivesse no dia a dia do clube, né? Até porque... Só complementando o que você está falando, o detalhe é que o conselho tem por obrigação exigir a prestação de conta do presidente executivo ao meio do seu mandato, que é 1 ano, e depois no final do ano, ou se quiser, mensalmente, pode até só pegar no final dos 2 anos. Na verdade, assim, o Estatuto diz, é criada uma comissão fiscal dentro do Conselho, que é o Conselho Fiscal, certo? E ele tem autonomia, de todos os meses... E hoje tem esse Conselho Fiscal? Tem esse Conselho Fiscal, o final de mês, essas pessoas, que são 3 pessoas, eles têm a obrigação, inclusive, de ir até o clube. Antes ele tem que mandar uma solicitação, Ele tem que mandar uma solicitação, olha, dia tal, hora tal, estarei aí. Quero ver o contrato de determinada loja, o contrato do aluguel do campo para um evento que teve religioso. Eu quero saber como que foi esse contrato, quanto o clube recebeu, o bar foi administrado por quem, qual foi o lucro do bar. Essas coisas não acontecem nada no Marcílio Dias. Hoje a executiva faz tudo sem o conselho saber. Mas é de prerrogativa do presidente executivo fazer esses eventos, fazer o custo que vai, o quanto vai cobrar, o quanto vai cobrar, só que ele tem que colocar no seu planejamento, tem que colocar na sua contabilidade esse tipo de evento. Ele pode até dizer o seguinte, um evento beneficente no Clube Nova Marcílio Dias, no dia tal, não foi cobrado nada ou foi cobrado. Exatamente. Então, assim, eu concordo com você, Eladio, mas é obrigação do conselho ir lá saber, O conselho é o segundo poder do clube. O primeiro poder é a Assembleia Geral, quando todos os sócios estão reunidos, elege o conselho e o conselho passa a representar toda a torcida marcelista, todos os sócios marcelistas do Marcílio Dias. Então, a partir desse momento, a obrigação é do Conselho Deliberativo, essa fiscalização. O que acontece no Marcílio Dias hoje, elege-se a diretoria executiva e eles fazem tudo, sem consultar absolutamente nada. Por quê? Porque não existe um planejamento estratégico. Pelo Estatuto, tem que ter um planejamento estratégico por 5 anos. A diretoria executiva tem que fazer um planejamento estratégico, levar para o Conselho Deliberativo e o Conselho Deliberativo aprovar ou não aprovar, ou emendar ou fazer alguma coisa assim. E a partir daquele momento ele tem que seguir rigorosamente aquilo ali. É claro que é feita avaliações, Eladio? Pode mudar a economia, pode mudar um problema ali, o outro problema aqui, e daí se adequa. Mas hoje não é feito isso. Por quê? Porque não é cobrado. Eu fiz uma entrevista com o Almir lá na Rádio Univale e uma das prioridades dele é essa aproximação. Não que esteja lá fiscalizando para simplesmente cobrar do cara ou dizer, os caras estão pegando no meu pé. Não é essa a questão. Eu particularmente acho que a função do Conselho, ela tem 2 reuniões definitivas, que é ordinária e extraordinária. A ordinária é exatamente o que vai acontecer agora dia 17, para eleger o presidente executivo do Conselho e depois, no ano que vem, também se reunir para promover a eleição do executivo. Esse tipo de cobrança que você está colocando, que é aquela cobrança, fez aqui um evento, eu quero saber o que foi. Eu até acho que o Conselho pode emitir um parecer, uma notificação ao presidente que todos os eventos, todos os atos da conta, que seja encaminhado uma cópia das coisas para o Conselho. Não necessariamente. Não é essa obrigatoriedade. Você tem a obrigação de, no final do ano... Não. É obrigação, mensalmente, todo final de mês, o Conselho Fiscal, que é essa comissão fiscal,
Ele tem que ir... Não, aí o Conselho Fiscal é aquele que vai, tudo bem, ele pode receber mensalmente toda a documentação para ele poder dar rúbrica lá e ficar mais fácil até ele acompanhar. Exatamente. Mas é o Conselho Fiscal, não é o Conselho dele, não é o Conselho... É o Conselho Fiscal, que é a comissão fiscal que é feita dentro do Conselho Deliberativo. São conselheiros. Então essa é uma comissão escolhida pelo Conselho Deliberativo para representá-los lá nessa averiguação de documentos, tá? Até porque, Eladio, hoje a executiva ela está totalmente à vontade. Você vê, nesse momento, foi feita obra dentro do Marcílio Dias, obras, sem o Conselho saber. E o Estatuto do Clube, tudo que se refere patrimônio do clube, tá, tem que passar pelo Conselho Deliberativo. Então, na verdade, hoje o Conselho pouco atua, porque o Estatuto do Marcílio Dias ele é muito complexo, Eladio. O Estatuto do Marcílio Dias tem mais de 100 páginas, para você ter uma ideia. Quer dizer, o Marcílio é um clube pequeno, não tem como. E ela é muito contraditório. Tem um artigo que fala uma coisa e tu vai lá na frente, no artigo 99, ele contradiz aquele artigo. Então, uma das coisas que tem que ser feito imediatamente é uma reforma estatutária. Tem que fazer o estatuto dentro daquilo que se pode cumprir. Mas é engraçado, já foi feito um estatuto, já foi feita uma reforma e não se chega a lugar nenhum. Mas agora vai chegar. E assim, ó, a minha grande esperança, Eladio, porque pela primeira vez eu vejo dentro do Marcílio Dias, dentro do Conselho Deliberativo, uma união e pessoas pensando no mesmo rumo, coisa que antes era rachado, né? Parece-me agora, eu tive a informação que o seu Aldo Correia vai retirar seu nome à candidatura ao Conselho e, obviamente, deverá apoiar o Almir, né? Então isso já é uma coisa muito boa, né, para o Conselho, que é claro que a unanimidade às vezes é burra e tem que ter, às vezes, a oposição, mas o Marcílio Dias está vivendo um dos piores momentos de toda a sua história, e tu conhece muito melhor que eu, Eladio, e esse é o momento de todo mundo se unir. Não é se unir contra a executiva, se unir em favor do clube, tá? Rever esse estatuto, porque hoje é muito simples, Eladio, se a gente for seguir o estatuto, vai, por exemplo, punir um dirigente, ele vai lá na Justiça Comum, consegue um liminar e derruba tudo, entendeu? Então, o Estatuto do Clube precisa ser respeitado e precisa ser revisto. Então, essa reunião foi muito legal. Mas o direito de você buscar na Justiça é um direito seu. É um direito. Tá? É um direito seu que não dá para tirar. Exatamente. A punição pode ser feita pelo Conselho, através do próprio Estatuto, mas ele pode recorrer. Mas o estatuto deixa muita vacância ali, então dá muita oportunidade. Eu acho que tem que se amarrar. É a mesma coisa, qualquer clube de futebol, se entrar, a lei da FIFA diz, você tem que esgotar todos os teus recursos, tá? Na lei justiça esportiva. Certo? Na justiça esportiva. A partir daquele momento, você pode até entrar. Agora, você vai ser punido se você entrar. Tá? Vai ser punido se você entrar. Mesmo que você se acha no direito, vai ser punido. Então, alguma coisa, por exemplo, as pessoas lá, eles não esgotam nem os recursos todos que o Estatuto prevê e já vão direto para a Justiça Comum. Então, isso não pode mais acontecer, sabe? Tem que se sentar, se organizar para isso e pensar somente no Marcílio Dias. Então, eu acho que assim, quanto mais candidato, melhor. Eu acho que não. Eu acho que todo mundo tem que sentar e dizer, não, vamos escolher um candidato. Eu já sou partidário da democracia. Sim, claro, eu também sou. Da democracia. Mas se houver um consenso, é melhor. Se houver interesse, eu tenho interesse em ser presidente. Pode ser. Eu tenho meus objetivos, eu vou querer colocar meus objetivos. Isso é salutar. A democracia é salutar. Se, lógico, se houver consenso, tudo bem que o consenso também é democracia. Então, só vou deixar para o segundo bloco, que você me fale depois o seguinte, quantos eleitores nós teremos no dia 17 e aqueles presidentes que só tiveram 1 ano de mandato, se eles são natos ou não. Okay. Nós vamos a um intervalinho e voltamos em seguidinha com esse assunto ainda sobre Clube Náutico Marcílio Dias. Estamos de volta com o Esportes e também desse segundo bloco tem apoio da Cajomar, onde você encontra tudo para decorar seu ambiente, tem o melhor preço da cidade e fica ali na Avenida Irineu Bornhausen, 1445. A Cajomar tem o melhor preço da cidade. Se você está pensando em decorar, procure a Cajomar.
O Fabiano fez uma correção comigo aqui agora que eu falei que o jogo do Boa e do Vitória e Boa e Botafogo e Ceará seria amanhã, não. O Vitória e Boa vai ser dia 10 e o Botafogo e o Ceará no dia 20. Então, voltando, já eu fiz uma pergunta para você a respeito exatamente do quantos podem votar e quando é que você vai, até quando pode se inscrever. Na verdade é assim, tá? Foi feita uma comissão de eleição. Que Quem é a comissão assim. primeiro? A comissão de eleição eu, Jânio Flávio de Oliveira, o Ercílio Henrique, né, lá do Hotel Majaí, nosso amigo lá, e o Angioletti, o Alexandre Angioletti. São essas 3 pessoas, mais o professor Gilmar Egídio, que é o presidente do conselho, que vai assinar embaixo, né? Então, quem pode votar são os sócios. Porque assim, ele é feito em 2 partes, tá? Primeiro, é a eleição do Conselho Deliberativo, dos conselheiros, tá? Então, vai ter uma listagem de quem se candidata a ser conselheiro. Claro, esses que já estão, automaticamente já estão na listagem, a não ser que alguém queira sair. E outros sócios que tenham 1 ano de contribuição, tá? 1 ano de contribuição, poderão sim ser candidatos indicados por um dos conselheiros ativos, tá? Para também usar a cadeira de conselheiro. Tá? Nós temos um problema, Eladio, porque o Marcílio Dias, lamentavelmente, é um clube que tem história jogada fora. O Marcílio Dias não tem um arquivo, pra você ter uma ideia. Nós não conseguimos saber até hoje quem acabou mandato, quem não acabou mandato dentro do Marcílio Dias. E o estatuto diz assim, tá? O que tem? Nós temos lá o sócio contribuído, o contribuinte, o sócio nato, o conselheiro nato, que é aquele que acabou a sua gestão, tanto como presidente executivo quanto presidente do Conselho Deliberativo. Mas aí você encontra... Ele tem que inteirar os 2 anos. Mas lá naquele quadro lá dos uma sugestão, o seu Aldo até deu lá essa sugestão. Lá no quadro dos presidentes, lá tem quem fez 2 anos e quem fez 1 ano. E quem fez mais de 2 anos. Exatamente. Então, quem fez 2 anos ou mais, ex-presidentes, eles têm direito a voto. Inclusive, eles nem contribuem mais com o clube financeiramente. Tem direito a voto e pode se candidatar. E pode se candidatar também, tá? E quem pode se candidatar? Os natos e todo conselheiro que já tiver completado uma gestão, 2 anos, tá? Isso para o Conselho Deliberativo. Já para a Executiva é diferente, são 3 anos daí, né? Então, essa Assembleia Geral se reúne, aceita ou não aceita aqueles nomes. A partir desse momento foi feita a eleição. Então já está montado o quadro de conselheiros. Em ato contínuo, até para não ter outra reunião, em ato contínuo já se elege a mesa diretiva do Conselho Deliberativo, que é composta por um presidente, um vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Mas antes, até o dia 9, Eladio, até sexta-feira agora, tá, as inscrições das chapas. Aí, esse conselho de eleição... Dia 9 até que horas? Até o fechamento da secretaria, até horário 18 comercial, horas. 18 horas e 30 minutos. Então, dia 9, 18 horas, encerram-se as inscrições de quem quer concorrer à presidência, lógico, tem que ser sócio, conselheiro, concorrer à presidência do Conselho Deliberativo do Clube Náutico Marcílio Dias. Exatamente. A partir desse momento, essa comissão de eleição vai analisar todos os nomes, tá? Então, tem vários quesitos e requisitos lá que o Estatuto prevê. Você tem que ter boa índole, você não ter movido nenhuma ação. Tem que estar adimplente, não pode estar inadimplente. Isso, adimplente, se tiver inadimplente não participa. Aí nós vamos analisar todos esses nomes. Quem cumpriu seu mandato, quem não cumpriu, enfim, tem que ter uma conduta ilibada. Isso nós não abrimos mão. Tá, então você já anunciou aqui que o Aldo Correia e o seu Benício não vão concorrer. A informação que o Angioletti... É lógico que você só vai saber claro, no dia 9. Dia 9. Ele pode até mudar de ideia até lá. Dia 9. Tá? E eu tive informação, o Ego falou para mim, que é candidato, mas não nominou os seus pares. Não nominou seus pares. Diz que é candidato. Ele vai, logicamente, dia 9 ele tem que apresentar. Tem que apresentar. Tem que apresentar. E tem outra chapa que é do Almir. Almir, isso. O Almir é o candidato a presidente. O Almir é da situação ou é da oposição? O Almir?
Olha, na verdade, assim, ó, dentro do Conselho Deliberativo, o Almir, na verdade, não é, ele é da situação. Porque o Almir, ele tem um pensamento assim, sabe? O Almir, aquele grupo de torcedores ali da loja, eles são taxados como opositores da executiva, porque eles votaram em outra chapa, Luiz Antônio, na oportunidade, o Castilho era o candidato a vice, e eles perderam a eleição. Aí o Carlos botou na cabeça que são opositores, mas eles juram que não, eles querem o bem do Marcílio Dias. Tá, só um detalhezinho, a loja, eu conversei com o presidente estava reformando ali onde era a secretaria, ele falou para mim que ali ia ficar a loja do Marcílio Dias, mais o onde vai ficar a história do Marcílio Dias ali. Eles vão fazer, parece, um espaço lá. Isso é em consenso com o pessoal da loja? Em consenso, eles chegaram e falaram o seguinte, nós vamos levar a loja lá para dentro e vamos rescindir o contrato. Aí, como ainda os meninos da loja tinham feito o investimento, não tinham tirado todo o investimento, eles parece-me que estão negociando essa situação. Que eu lamento, eu pessoalmente, Jânio Flávio, acho uma grande bobagem. Foram tantos anos para a gente conseguir colocar uma loja numa avenida principal da cidade e agora ir lá para dentro do clube. Eu acho que até pode ter dentro do clube, até deve ter dentro do clube. Agora, não pode tirar do centro da cidade, sinceramente, né? Esse é o meu pensamento pessoal. Não pode tirar da fachada? Não pode tirar da fachada da... Não pode. Não pode ser um marketing fantástico para turista, para todo mundo. Vocês têm um levantamento hoje, já tiveram acesso ou não, vão ter acesso, quantos sócios o Marcílio Dias tem hoje com direito a voto? Eladio, veja bem, essa informação nós vamos ter, na verdade, na sexta-feira, porque a executiva, a secretaria do clube tem que nos passar isso até sexta-feira, certo? Se nós discordarmos de alguma coisa, aí nós vamos solicitar, já combinamos, quem vai representar o clube nesse momento vai ser o vice-presidente e ele que vai nos repassar esses documentos. Se houver alguma discordância da comissão, junto com essa listagem, aí nós vamos até a empresa gestora desse sócio torcedor conferir, né, e tirar algumas dúvidas. Porque nessa reunião, me passaram que nessa reunião ficou definido que o que vale... Como o Marcílio não tem nenhum registro lá, o que vale é aqueles que estão registrados na DataClick. Exatamente, esses que estão registrados na DataClick. E tem um número de... Veja bem, Eladio, hoje tem 120 sócios pagando ainda, tá? E com um ano... 120 pagando, olha só. Tem marcilista... a gente está preocupado com outra situação, Eladio, que a gente vai ter que buscar, e parece-me que tem gente pensando em colocar sócio, bancar sócio para a eleição do ano que vem, mas executiva, a gente está de olho nisso aí. Mas hoje, aptos com um ano, tá, tem em torno aí de 20 sócios, mais ou menos. 20 sócios. Como não entendi? Tem 120 pagando. Pagando. Mas que já contribuíram por um ano com direito a voto, 20, ou com direito a ser conselheiro. Tá, então nós não temos 120 pagantes. Temos 120, mas nem todos eles têm um ano. Não, mas ele tem que ter um ano para votar pra ou votar. Tem um ano para ser candidato? Para votar. Não é para ser candidato? Para votar e para ser candidato. Eu acho que... Não, olha... para votar e ser candidato. Tá. Todo sócio pode ir na Assembleia, tá? O sócio ele pode ir na Assembleia Geral, sem problema nenhum. Agora, é um ano para votar. Senão ficaria fácil, né, Eladio? Não, já foi feito, né? Já foi feito isso. Então agora, então agora realmente foi consertado isso aí, eu acho ótimo isso aí. E eu acho até que tem que se repensar, tá? Esse tempo aí, porque você abre uma lacuna muito grande, tá? Isso é muito preocupante, a gente tem muita preocupação, porque existe uma pessoa que diz que vai colocar 100 sócios até o dia 15 para ganhar a executiva no ano que vem. Então, vamos ter que ficar de olho nisso, né? E nós não vamos permitir isso. Não, agora que vocês têm uma comissão, essa comissão deve ser ouvida, ou pelo menos deve passar na mão dessa comissão, para você, que o estatuto falava no antigo, não sei se no antigo, nesse,
que o sócio, para ser aceito no clube, teria que ser apresentado por um sócio, teria que ser feito um levantamento e aprovado o seu cadastro. Pelo conselho, inclusive. Por essa comissão. Aprovado o seu cadastro, o PT, a associação passa para pagar e passa a ser sócio do Marcílio. Eu conversava com o Almir ontem e ele me falava dessa preocupação. Então, só me fala do Almir. Ele está entusiasmado? Muito entusiasmado. Muito entusiasmado. Você acredita que o Almir tem cacife para fazer o que precisa ser feito no Marcílio? Tem porque, assim, além de ele querer fazer, ele vai ter governabilidade. Ou seja, todas as pessoas, hoje, 90% de quem participa ativamente das reuniões está apoiando o Almir. Entendeu? Então, o que ele colocar em votação e o que for correto pelo estatuto, nós temos a certeza que será aprovado. Então, não adianta só você ganhar uma eleição, tu tem que ter governabilidade. E o Almir vai ter isso. Então, ele tendo todo o apoio e a força de vontade que ele tem, e a seriedade que ele é um homem sério, então, com certeza, ele vai fazer acontecer. Eu aposto nisso. Tá, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa e você, só uma mensagem para o torcedor sócio do Clube Náutico Marcílio Dias. Eu gostaria de dizer para o sócio e torcedor do Marcílio Dias, até o torcedor, que vá até o Gigantão das Avenidas. Nós queremos fazer uma eleição transparente, tá? E ele é o convidado. Não desista do Marcílio Dias. O Marcílio Dias é viável, sim. Agora precisamos de todos. Obrigado, Jânio, pela participação. Espero contar com você mais vezes aqui na nossa emissora. Foi um prazer. E deu realmente aí todos os esclarecimentos a respeito da nossa eleição do Conselho Deliberativo do Clube Náutico Marcílio Dias. Um abraço e amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário.